vou dar continuidade exatamente do ponto onde eu parei, tá bom? Viu já essa parte aqui. Então, a gente vai falar aqui sobre mais alguns exemplos de predadores, de organismos predadores, né, artrópodes. Nesse caso aqui, nós temos as aranhas, que é um grupo importante de controle biológico natural. Então, certamente, são organismos que a gente encontra com muita facilidade nas áreas, né, de produção. E aqui, nós temos aqui um exemplo de uma aranha consumindo uma mosca das frutas, né? Um dos insetos de grande importância na agricultura. Nós temos aqui também o exemplo de uma mosca predadora. Então, há moscas que predam outros insetos, né? Então, elas voam, e conseguem capturar insetos e realizar a predação. Nós temos vespas também, que são predadoras. Em áreas de milho, por exemplo, onde tem muitas vespas, né, ele realiza ali um controle biológico natural interessante dentro dessas áreas. Então, são insetos importantes. E eu sempre destaco a questão do cultivo do milho, porque geralmente tem muita vespa. E o pessoal costuma, não sei se na região, né, de vocês, costuma a queimar os vespeiros, né? Ou, uma linguagem mais simples, né, as casas das vespas. E o que isso acaba, né, ali matando esses insetos e, por outro lado, dificultando a vida do agricultor, né, porque esses insetos eles estavam ali, na verdade, ajudando ele no controle biológico das pragas. Então, além dos predadores, nós falamos de 3 grupos, né? Só para recapitular, nós tivemos essa pausa, né? Estamos retornando. Nós temos 3 grupos: os predadores, parasitóides e entomopatógenos. Então, dentro desse grupo aí dos parasitóides, eles são insetos que vivem, que precisam, né, passar em algum momento do seu ciclo de vida por um hospedeiro, e ele acaba matando esse hospedeiro, né, durante esse tempo, né, que ele permanece ali aderido ao hospedeiro. Então, nos parasitóides, nós temos desde parasitóides de insetos adultos, parasitóide de larvas e lagartas e parasitóides de ovos. Então, há parasitóides para alguns grupos de insetos, né, em todas as fases aí da vida do inseto. E aqui, eu trouxe esses exemplos aqui, são exemplos pontuais, porque são insetos que são utilizados amplamente no Brasil para controle biológico. Hoje, os parasitóides é o carro-chefe aí do controle biológico, além dos micro-organismos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o controle biológico é feito muito por meio desses insetos, né, aplicado, né? Vocês vão ver algumas formas aqui, a gente vai falar. Mas aqui nós temos insetos que colocam os seus ovos, né, em lagartas, em pulgões e no ovo. Só para explicar o ciclo de vida, aqui, esses insetos, eles colocam um ovo. Aqui um exemplo de um micro-himenóptero, né, que são esses parasitóides, são micro-himenópteros. Ele está colocando aqui um ovo dentro da lagarta, e desse ovo vai eclodir uma larva, e essa larva vai se alimentar por dentro da lagarta, até matar a lagarta. E ela vai crescer, essa larvinha, dentro dessa lagarta aí, e quando ela alcançar um tamanho aí suficiente, ela se transforma numa pupa, e, por fim, ela rompe, né, a lagarta e sai um inseto, uma nova vespinha dessa, que vai buscar outras lagartas para parasitar, certo? A mesma coisa acontece com o pulgão, né? Aí vocês percebem, né, a vespa colocando o ovo dentro do pulgão. Então, a larva dessa vespa vai se alimentar por dentro do pulgão e depois vai surgir de dentro desse pulgão aí uma nova vespa. E, por fim, nós temos os parasitóides de ovos, que eles são a fase interessante do controle biológico. Esse inseto aí é o tricograma. Ele está colocando, né, aí, né, ou vai colocar ainda, o seu ovo dentro desse ovo aqui de uma mariposa. Ele coloca aqui o ovo, vai eclodir esse ovo desse microhimenóptero, né, do tricograma. Vai eclodir dentro desse ovo aqui, dessa mariposa,
que vai consumir todo esse conteúdo e, em vez de sair desse ovo uma lagarta de uma mariposa, vai surgir outro parasitoide para buscar, enfim, outros insetos. Então, o tricograma tem várias espécies no Brasil que são utilizadas, né, o Brasil tem uma diversidade, né, de tricograma. A Cotésia flavips, que provavelmente é essa lagarta aí que vocês estão vendo, ele é um inseto que foi introduzido de fora, né, ele veio introduzido de fora para controlar especialmente pragas exóticas em algumas culturas. E nós temos, né, vários microhimenópteros que já são do Brasil, né, que a gente encontra no Brasil. E vários programas têm estudado esses microhimenópteros. Nós temos também os entomopatógenos. Como eu falei, vários micro-organismos, eles atuam, né, no controle dos insetos, afetando os insetos, né? Insetos adoecem. E essas doenças dos insetos, eles podem ser, né, por fungos, bactérias e vírus e outros mais, mas os mais utilizados são esses três. Então, nós temos o Bolvera baciana, que ele é bem conhecido, talvez de tudo aquilo que se produz, né, hoje no Brasil de produtos fitossanitários, entenda, né? Quando eu falo produtos fitossanitários, o Bolvera baciana em vários formulados comerciais. Então, você pode encontrar no mercado várias empresas trabalhando com Bolvera baciana. Cada um é um produto ali comercial, certo? Então, nós temos o Bolvera baciana, o Metarrhizon isopli. No caso dos vírus, nós temos... Boa noite. Nós temos aí o baculovírus, né, que tem várias cepas que são estudadas, certo? Especialmente para Helicoverpa armígera, e aí são utilizadas também no controle biológico. Aí é interessante que cada uma dessas cepas... Mais alguém, pessoal, não está conseguindo ouvir? Tá normal, pode continuar, Joseph. Joia. Então, nós temos também os bacilos, né? O gênero bacilos aí das bactérias, especialmente bacilos thuringiensis, que afetam aí as lagartas de forma geral, né? Então, cada um desses grupos aí, dependendo do grupo de inseto que eu vou trabalhar, ele vai afetar mais diretamente, certo? Com relação aos produtos, e aqui nessa parte aqui, né, a parte inicial era mais introdutória, para que quando eu viesse a colocar alguns termos aqui, né, todos possam compreender, especialmente aqueles que têm pouco contato, né, com a área, mas é interessante a gente observar que os produtos, os biodefensivos, eles têm tido um aumento, uma grande quantidade, né, tem sido registrada nesses últimos anos no Brasil. Então, nos últimos 3 anos, houve um aumento muito intenso. No ano de 2020, nós tivemos, desses 433, 95 produtos registrados, só para vocês terem uma noção. Certo? 35% desses 433, né, foi só nos últimos 3 anos. E a previsão do faturamento agora em 2021, para esses produtos, né, para quem trabalha, para as empresas que trabalham com biodefensivos, é de 1,7 bilhões, certo? E a previsão dos próximos 10 anos é dobrar esse faturamento. Então, um mercado que está em expansão, está crescendo muito e de forma acelerada, né? Por quê? Porque existe uma demanda no mercado mais intensa por esses produtos. Então, hoje se exige técnicos agrícolas, né, técnicos e técnicas que saibam realizar o controle biológico. Não se pode hoje, né, não se concebe hoje a pessoa trabalhar com o controle de pragas e desconsiderar o controle biológico. Sempre utilizar como a primeira alternativa o controle químico, né? Isso aí não é correto, não é o adequado. Então, a ideia é justamente, né, que o controle químico, para quem trabalha, né, com controle químico, é que seja a última alternativa, quando as outras alternativas não funcionaram. Essa é uma das premissas, aí, uma das bases do manejo integrado de pragas. Então, mais de 60% dos micro-organismos
de tudo aquilo que é registrado, desses 433 produtos biodefensivos, 60% é só micro-organismo. 18% são só os macro-organismos. De tudo aquilo, desses 433 produtos, nós temos aí vários produtos, né, mais da metade, que é só micro-organismo registrado para o Brasil, né, para utilização no Brasil. E 18% macro-organismos, ou seja, insetos vivos para controle. E esses insetos, né, eles representam aí um número considerável se a gente considerar a dificuldade de manejo justamente para a aplicação. Então, dentro desses micro-organismos, que corresponde a 60% do valor total, 61%, eu espero que vocês consigam aí me acompanhar, né? Então, de tudo que se tem de micro-organismo aí dentro desses produtos biodefensivos, 61% é Metarrhizum anisópilo, Bovera baciana e Bacillus thuringiensis. Então, 3 micro-organismos apenas representam mais da metade de todos os micro-organismos registrados no Brasil. Tamanha é a eficiência deles. Alguém abriu o áudio? Então, cerca de 18% dos macro-organismos, né, representam os macro-organismos. Então, de macro-organismos, de insetos, nós temos 70% dos insetos registrados no Brasil para uso são Cotésia flavips, né, e duas espécies aí de tricograma. E um dos mais conhecidos, o tricograma galóide. E aqui, pessoal, nós temos diferentes tipos de controle biológico de pragas. Nós temos o controle biológico clássico, o aplicado e o natural, certo? Conceitualmente, teoricamente, o controle biológico é classificado nesses 3 tipos, certo? O clássico é aquele controle biológico em que há a importação do inimigo natural, né? Traz o inimigo natural de outro país. Esse inimigo natural, ele é multiplicado no Brasil para controlar, geralmente, alguma praga exótica. E a forma de liberação, geralmente, é uma forma inoculativa, ou seja, se libera em um fragmento, né, onde essa praga ela veio ali a se estabelecer, se libera ali uma pequena quantidade de organismos para que venha a manter aquele inseto ali sob controle ou num nível muito baixo da sua população. Então, o clássico é isso. Eu vou importar um inimigo natural, que pode ser, aqui, como eu citei o exemplo da Cotésia flavips, né, pode ser um parasitóide, eu importo, trago de outro país, para ser aplicado no Brasil no controle de pragas exóticas, geralmente, né? Poucos casos de pragas nativas. Nós temos o controle biológico natural, vou falar aqui do natural primeiro, que ele se refere ao controle que normalmente ocorre em toda a área agrícola, né? Que ocorre naturalmente no ambiente. Então, se você tem uma plantação de tomate, naturalmente está ocorrendo ali um controle biológico por diferentes organismos, inclusive por alguns que a gente já viu aqui. Então, se você tem ali um cultivo de tomate, nós vamos ter ali predadores como aranhas, nós vamos ter, pode ter na área realizando controle vespas, formigas predadoras. Então, nós temos uma grande diversidade de inimigos naturais. Então, controle biológico natural é isso, né? Se refere a esse tipo de controle. E o controle biológico aplicado, ele se refere a uma criação massal de algum inimigo natural, um parasitóide ou um predador, exemplo, cria-se em laboratório ou em uma biofábrica, né, que é a linguagem que a gente geralmente utiliza no controle biológico, cria-se em uma grande quantidade e esses realizam uma forma de liberação que é conhecida como inundativa. Vai liberar uma grande quantidade na área e esse tipo de controle, ele tem uma ação muito eficiente, muito rápida também, semelhante aos agrotóxicos. Então, apliquei ali, rapidamente a população cai da praga agrícola. Então, ele tem sido muito utilizado no Brasil e tem crescido muito esse tipo de aplicação, especialmente em áreas extensas, né, de produção.
Então, os fundamentos para o controle, para eu realizar um controle biológico, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso conhecer? Primeiro, eu preciso conhecer quais são os insetos, pragas da minha cultura. Vou usar aqui o exemplo do tomate. Então, eu preciso conhecer quais são as principais pragas agrícolas do tomate. Eu preciso reconhecer. Depois, eu preciso monitorar esses insetos, essas pragas. E ao monitorar, eu também preciso reconhecer qual é o meu nível de controle. É importante. O que é o nível de controle? É o momento que eu tenho que realizar o controle daquela praga agrícola para que não venha causar algum dano, né, econômico ao agricultor. Então, é o momento de realizar o controle. Depois, muito importante para controle biológico, eu preciso reconhecer e monitorar os inimigos naturais. Certo? Aqueles que são de ocorrência natural, aqueles que já ocorrem na região. É necessário reconhecer. Olha, eu estava conversando uma vez com um colega, né, da área de entomologia, aí na região de Tianguá, e ele disse que uma vez um agricultor chamou ele numa casa de vegetação, um cultivo protegido, né, e ele falou que estava com a praga, né, lá. E quando esse colega ele chegou lá na área, né, dentro do cultivo protegido, percebeu que, na verdade, não era praga o que ele estava observando. Era um inimigo natural que estava realizando o controle daquela praga. Né? Quer dizer, o inimigo natural, existia a praga, mas o inimigo natural estava em grande quantidade, conseguindo reduzir a população dentro do cultivo protegido, que foi interessante. Aí, enfim, essa história não foi legal porque o produtor ele tinha acabado de realizar uma aplicação de inseticida para justamente matar, porque ele acreditava que aquilo ali era uma praga. Então, veja só, né, a importância da gente reconhecer os inimigos naturais para a gente evitar justamente que isso aconteça. Conhecer as condições ambientais, porque conhecendo as condições ambientais, eu vou saber qual é a época de maior quantidade de pragas, qual é a época de menor quantidade, isso vai variar de região para região e também com relação à praga agrícola. Selecionar e adotar de forma planejada os métodos de controle. Conhecer o nível de controle, isso eu já falei. Liberações de parasitoides ou uso de uso de entomopatógenos. Eu posso associar os dois, né, o uso de parasitoides e o entomopatógeno, eu posso usar um ou outro. E favorecer os inimigos naturais de ocorrência natural, né? Aqueles que já estão dentro da minha área, eu tenho como favorecer, né, para que eles venham permanecer. Quem hoje trabalha com controle biológico no Brasil? Nós temos o Ministério da Agricultura, hoje há um programa, se eu não me engano foi ano passado, Programa Nacional de Bioinsumos, que é um fomento aí para exatamente vir a realizar uma maior produção desses bioinsumos no Brasil. Nós temos as biofábricas, que é onde há essa criação desses insetos, tem aumentado, tem ocorrido aí a maior criação, né, dessas biofábricas também nos últimos anos. Nós temos universidades, institutos federais, né, universidades estaduais, várias, Embrapa, que tem aí uma grande, nesse caso aí, um grande grupo, né, que trabalha com controle biológico de pragas, que estuda, que é importantíssimo a fase de pesquisa, né, também. Só para vocês terem noção, aquilo que a gente utiliza de controle biológico de pragas hoje, muito desse conhecimento, né, ele começou a ser gerado há cerca de 14, 16, 20 anos atrás. Então, é fruto de um grande trabalho, de um intenso trabalho de pesquisa que começou há algum tempo atrás. É bem verdade que esses resultados eles estão saindo mais rápido também, nesses últimos anos. Nós temos grupos de agricultores que eles estão em associações, né, depois eu faço a correção, estão em associações ou cooperativas, e eles estão se organizando justamente para realizar esse controle de forma mais generalizada, criar biofábrica, então tem várias possibilidades também. Incubadora de empresa, que é uma iniciativa importante do Brasil, que é justamente favorecer a criação de mais biofábricas, né, para que ela possa ali se sustentar e se inserir nesse mercado que é promissor no Brasil. Perspectiva do controle biológico.
que a gente espera que venha acontecer nesses próximos anos. Existe um uso, já há um uso intenso de drones, mas vai aumentar nos próximos anos, é o que a gente espera no controle biológico, porque é uma tecnologia que casou muito bem com a forma que vinha trabalhando a liberação desses insetos, né, principalmente em áreas extensas. Antes, pessoal, para vocês terem noção, né, quando precisava fazer a liberação de parasitóides ou de predadores, né, de inimigos naturais nas áreas, eram feitas por cartelinhas. Então, a pessoa, né, a pessoa contratada tinha que levar a cartelinha e liberar lá dentro da área, né? Quer dizer, tempo não era preciso muitas vezes, e a dificuldade justamente quando você pensa assim, quando você pensa numa área de cana de açúcar, depois que ela fecha, imagina a pessoa entrar lá dentro dessa área para poder colocar lá um envelope com parasitóides. Então, o drone ele tem revolucionado muito, e vai haver uma intensificação do uso de drones, então é importante aí quem quer aí se capacitar, se aparecer a oportunidade, aproveite aí porque isso vai estar aparecendo com mais facilidade nesses próximos momentos. Nós temos também o aperfeiçoamento do monitoramento das pragas, para que não seja apenas nas armadilhas, que é importante, mas que esse monitoramento ele seja eletrônico, por meio de sensores. Eu tenho um amigo meu no Canadá, que as armadilhas, elas são acopladas com sensores e câmera. Aí é outra realidade, né? Do cultivo da maçã. Então, quando o número de pragas agrícolas, né, de mariposas, né, no caso deles, aumentam, o sensor ele detecta, manda essa informação para a central avalia a situação e já libera o feromônio pontualmente na área onde está ali aumentando ali a incidência desses insetos. Então, essa questão do uso de sensores, né, de uso dessas informações a tempo real, isso é uma possibilidade também para os próximos anos. O sensoriamento remoto, para que por meio de imagens de satélite, bandas de infravermelho ou de outros sensores, possa se captar ali injúrias, danos que os insetos eles vêm causando, e os drones eles podem realizar esse tipo de ação, né? Esse tipo de liberação. Aqui na imagem vocês podem ver aí o drone, a liberação de ovos de mariposa com parasitóides, né, com microhimenópteros dentro desses ovos. Então, a tecnologia 5G também é uma grande expectativa para o agro, né, para a agricultura, independente da forma de produção, porque a perspectiva, né, que as empresas invistam especialmente para oferecer serviços nessas áreas. E aí, porque quando a gente trabalha com controle biológico, o tempo da informação ela é muito importante. Então, se eu faço monitoramento e eu visito a minha área a cada mês, dependendo da cultura, você praticamente abandonou a área. Já pensou? Você vai cultivar tomate, aí vai só na área de mês em mês para ver se a área tem algum problema. Ou no cultivo do milho, você vai a cada mês na área. Então, não é. Quanto mais preciso, quanto mais rápido ter essa informação chegar, melhor para as ações que vão vir em seguida. Por isso que se fala hoje de agricultura de precisão, né? Está relacionada a essa precisão da informação. Intensificar os estudos com os biodefensivos, a gente é algo que se espera aí para os próximos anos também. Se estudar mais, pesquisar mais, porque essa pesquisa, esses resultados precisam chegar para que eles venham de fato virar um produto, né? E serem utilizados de forma geral pelos agricultores e agricultoras. Maior número de empresas e biofábricas no Brasil e manejo a nível regional. Então, vai haver aí nos próximos anos, né, já se espera um manejo não só a nível local. Porque, assim, o que adianta, né, num controle biológico, eu fazer minha parte e meu vizinho não fazer a parte dele, né? Então, é necessário que haja uma conscientização para quem trabalha ali, especialmente com as mesmas culturas, para que justamente esse controle ele possa ser realizado de forma regional.
Porque se eu cuido aqui da minha área, meu vizinho não cuida, então os insetos eles podem migrar de uma área para a outra. Então é isso, pessoal. Desculpa aí se eu me estendi com relação à minha apresentação, mas acredito agora a comissão passou, né, que a gente vai ter uma outra palestra e no momento oportuno estou à disposição de vocês para tirar aqui as eventuais dúvidas. Muito bem, pessoal. Obrigado, professor Joseph, pela brilhante apresentação aí, trazendo um cenário geral e um cenário muito promissor aí, né, nos próximos anos para o controle biológico no Brasil. Achei muito interessante. Peço aos colegas da sala que possam ir colocando as perguntas, elaborando as perguntas aí na sala, tá bom? Que ao final nós vamos fazer um apanhado geral dessas perguntas para estar discutindo aqui a nível de sala de aula, né? Antes, Larissa, de passar a palavra para você, eu queria saber do professor Tony se ele tem alguma informação para dar, professor? Ou pode ser dado mais à frente? Oi, professor Rafael. Não, só queria lembrar aos participantes que tem uma lista de presença, que os certificados, a partir de sexta-feira, estarão disponíveis. Vocês terão um período aí de 30 dias para emitir o certificado de forma gratuita no site. A partir dos 30 dias, o site cobra. Então, lembrar a todos que possam emitir o seu certificado de forma gratuita. Queria registrar também aqui a presença da Luciana Moreira e do seu esposo Orlando Oliveira de Souza, da Agropecuária Oliveira, que são parceiros aqui do ISE, estão prestigiando. A professora Josi Lúcia, que está nos prestigiando do estado de Minas Gerais, e a todos os nossos alunos e egressos profissionais técnicos agropecuários que estão prestigiando esse evento. A todos uma boa noite, professor Rafael, a palavra é sua. Tá certo, professor. Obrigado. Aqui, antes de passar a apresentação da próxima palestrante, eu queria, né, pedir nossas desculpas aí em relação ao imprevisto que tivemos, né? Infelizmente, nessa nova era, esse tipo de coisa pode acontecer, mas que bom que estamos todos aqui aprendendo e discutindo junto aqui. Realmente, o professor Joseph arrasou aí, não foi? Bom, agora, pessoal, nós vamos escutar com muita honra também, né, a Larissa Carla. Ela é consultora técnica na Agropecuária Oliveira. Inclusive, estendemos aqui novamente o agradecimento da empresa Agropecuária Oliveira e da Larissa por ter aceitado vir contribuir com o nosso evento. Ela é consultora, né? Está em campo aí praticamente dia a dia, né? Todos os dias, em várias culturas aqui da região. E quando nós pensamos em trazer o conhecimento da Larissa para a nossa reunião aqui, é justamente essa visão que ela tem, essa experiência que ela está tendo no campo, no manejo de pragas, principalmente aí no caso da cultura do tomate. Então, Larissa, muito obrigado pelo convite, estendo à empresa também esse agradecimento, e passo a palavra para você fique bem à vontade para fazer a sua apresentação aqui no nossa reunião, tá ok? Ok, boa noite, pessoal. Primeiro, quero saber se vocês estão me ouvindo. Tá Tranquilo, tudo ok. Pronto. Eu que agradeço, professor, é um grande prazer estar mais uma vez participando da CETAR e contribuindo com essas vivências, né, diárias que a gente tem aí no campo. E agradeço demais o convite. Agradeço primeiramente também a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Agropecuária Oliveira, né, a pessoa da Luciana, do Orlando. E toda a nossa equipe também, que tem inclusive os residentes, né, que são do IFCE, a Aline, o Roberto, o Antônio Carlos e toda a nossa equipe. Quero também parabenizar todos os técnicos aqui presentes pelo nosso dia, que foi agora dia 5 de novembro, e dizer que os desafios são muito grandes, né, na nossa profissão, mas realmente é gratificante a gente poder contribuir diariamente com o agronegócio, né? E não desanimem. Eu até estava conversando antes com o professor Rafael que muitas vezes as pessoas não entendem a profissão da gente, muitas pessoas não apoiam, mas me enche os olhos ser técnica agrícola e eu tenho uma satisfação muito grande em estar aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação
com vocês. A proposta inicial do professor Rafael seria uma fala voltada para a questão do controle de pragas na cultura do tomate, né? Que foi até uma das falas do professor Rafael, que é um dos carros-chefes aqui na Serra da Ibiapaba. Então, é uma das culturas mais plantadas e também mais visadas, né? Pelo ataque de pragas. Primeiro eu vou dar início aqui à minha fala, falando um pouco da história, né, da Agropecuária Oliveira, que é uma história muito inspiradora para mim, eu acredito que para muitas outras pessoas também, né? A Agropecuária Oliveira, ela foi fundada no ano de 2000, né, pelo Orlando, que é técnico agrícola, né? E esse surgimento da empresa, ela foi a partir da necessidade da procura de pessoas procurando ele pela questão da assistência técnica. E isso é muito bonito e me inspira muito essa história. Então, ele, lá no ano de 2000, ele abriu a empresa, que era bem pequenininha, né, como aí na foto, esse registro da empresa. E daí a gente já está aí no mercado há 21 anos, né, completa exatamente nesse mês de novembro. E aqui são os dias atuais, né? Hoje a gente tem a nossa matriz, que fica em Viçosa, e temos uma filial aqui na cidade de Tianguá, que é onde atualmente eu atuo, né? De início eu comecei os trabalhos na matriz, e logo em seguida, em 2019, a gente abriu a nossa filial. Aqui do lado vocês podem observar a nossa equipe, né? Ela é composta hoje a gente acabou dividindo, né, a empresa, porque a gente tem tanto o ramo agropecuário, a questão da pecuária, como a gente também tem o ramo agrícola. Então, a gente hoje tem um pet shop só para a parte mesmo veterinária e essa parte pet, e tem as duas empresas, que são mais voltadas para o ramo agrícola. E aqui nessa foto embaixo são os técnicos que atuam na empresa, né? Tem o Bruno, o Lucas, o Antônio Carlos, que é residente, que é aí do IFCE, eu, Orlando Oliveira, né, que foi fundador da empresa, e o Roberto. Aí não está a Aline, que também, ela fica com a gente na filial, ela é residente também. Bom, pessoal, quero até também parabenizar o professor Joseph pela excelente apresentação, apresentou com muita maestria. E, assim, quando o professor Rafael me trouxe essa proposta da questão de falar sobre o controle químico, me veio em mente, inclusive, uma fala do professor Joseph, que o controle de pragas, muitas vezes, ele é associado e visto como se fosse só o controle químico, mas, na verdade, ele é uma soma de fatores. Você conseguir fazer um bom manejo de pragas, não necessariamente você vai se valer apenas do controle químico, mas de um conjunto de fatores. Então, pode ser desde a questão de utilizar um produto biológico, e também tem toda a questão da nutricional da planta. Então, por isso eu trouxe essa questão aí da teoria da atrofobiose, né? Então, a teoria da atrofobiose, ela nos diz que a planta, ela estando bem nutrida e equilibrada, todos os nutrientes, né, na planta, ela vai estar menos suscetível ao ataque de pragas, de doenças. Então, isso é muito importante no momento da gente pensar, inclusive, no controle de pragas. Então, não é só ali isolado, uma coisa só. Como eu sempre falo para os produtores que eu acompanho, são vários fatores. Então, vai desde a questão climática, ela tem a ver com a questão do manejo de pragas, porque dependendo da temperatura, a gente pode ter ataque de uma praga ou não, ela consegue se desenvolver, se reproduzir melhor naquela faixa de temperatura. Então, são muitas coisas que envolvem. E a gente, na Agropecuária Oliveira, eu saí do IFCE em 2017
e entrei na Agropecuária Oliveira. Foi tudo na mesma semana, digamos assim, praticamente, né? E assim, lá na empresa a gente tem um viés muito voltado à questão da planta estar bem nutrida, né? E isso é muito importante. Então, essa questão nutricional da planta está em equilíbrio, ela vem desde o processo de você entender, de fazer uma análise de solo, entender como está seu solo, o que tem para a planta, o que você vai corrigir, o que está em déficit. Então, tudo isso aí vai interferir no seu bom desenvolvimento no bom desenvolvimento da planta, né? E então, assim, partindo desse princípio, a gente tem uma linha de produtos que nós chamamos dentro da empresa de nutrição especial ou nutrição exclusiva. Essa linha de nutrição, ela é composta por uma linha de fertilizantes que são fertilizantes que vêm sempre mais com uma pegada até orgânica, digamos assim, são produtos à base de algas marinhas, são produtos à base de matéria orgânica. Então, são produtos que vão dar resistência à planta. Então, ela vai ter essa tendência ao equilíbrio, voltando para essa questão da trofobiose. Então, assim, ela vai estar menos suscetível ao ataque, né, de possíveis pragas. A gente tem a questão do silício também, que é um nutriente muito importante na questão de indução de resistência, né? A planta, ela, quando ela está bem nutrida de silício, ela vai estar mais forte, produzindo mais proteínas que vão dar mais resistência, como se fossem barreiras físicas nos tecidos das plantas. E isso faz com que a gente vá utilizar menos produtos químicos, como ter redução de custos, né? Que hoje é algo muito importante. Assim, a gente que está no mercado mesmo, atuando diretamente no comércio de insumos e associado à consultoria, a gente tem que ter essa visão bem clara. Eu posso ter um produto muito de excelente qualidade, mas eu tenho que estar associando sempre ele ao custo-benefício. Então, a gente tem que ser muito bom afiado de cálculos, de saber, saber posicionar e também ver essa questão dos custos, né? E esses produtos que a gente trabalha, eles são produtos que a gente chama de especiais, porque realmente são produtos que têm um custo-benefício muito interessante. São produtos de boas concentrações e que a gente sempre vai trabalhar dosagens bem baixas. Então, isso são ferramentas de trabalho que nós temos para conseguir pôr em prática essa questão da lei da trofobiose, tá, gente? E lembrando que é muito importante também, não é uma prática comum, eu falo isso porque diariamente eu estou em campo, então não é uma prática comum aqui na Serra os produtores fazerem análise de solo, isso é uma coisa que a gente trabalha, que a gente evangeliza aqui, sabe? Mas não é uma prática comum, e a gente como profissional, a gente tem que estar sempre buscando casar, plantar, né, sementinhas na cabeça dos produtores, para que eles venham a aderir a práticas que vão facilitar, inclusive, nosso trabalho, né, porque quando eu chego numa área que a pessoa tem uma análise de solo em mãos, facilita demais o meu trabalho. Então, ali já me dá um norte para mim conseguir atuar. Muitas vezes a pessoa está com problema de deficiência nutricional ou até ataque mesmo de praga. Então, muitas vezes um ataque de uma praga está associado a algum déficit nutricional. E aí a gente consegue visualizar isso na análise de solo, né? E isso é muito interessante. E como bem o professor Joseph colocou, a gente tem a tendência que o futuro venha a aderir muito mais a essa questão do biológico, que são tecnologias, né? E a gente tem também, nessa nossa linhagem de produtos, a gente trabalha com um produto que eu acho fantástico, que é o Resolvate. Ele é um produto que ele atua multiplicando os organismos benéficos na rizosfera, né? E ajuda nessa questão de condicionador, é um condicionador de solo. E esse é um produto fantástico, assim, que eu tenho trabalhado muito e visto muito resultado também nos cultivos que eu acompanho. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados em relação à cultura do tomate, certo? Aqui já é uma questão mais a nível Brasil mesmo. O Brasil ele está entre os 10 maiores produtores de tomate há mais de 10 anos, né? Então, é uma cultura de muita expressão aqui no nosso país.
e cerca essa área nacional ela chega a cerca de 54 mil hectares, né, em todo o território brasileiro. Ela é, nos estabelecimentos agrícolas, né, ela é a 7ª hortaliça com maior número. Então, são produtores desde pequenos, médios, grandes produtores, agricultores familiares e produtores empresariais, né? Então, aqui na Serra, eu posso dizer que a gente tem o pequeno produtor e médios, né? E médios produtores, eu já acredito que a gente não consiga chegar a grande, assim, produtores. E tem a questão dos produtores empresariais, que já é o caso da Trevesc, né? Que já é uma empresa mais voltada à produção de tomate. Bom, a nossa região, né, onde a gente está situado hoje, na Serra da Ibiapaba, ela tem um potencial produtivo muito grande, gigante, que eu, inclusive, não conhecia, né? Até eu chegar no IFC em 2015, até eu entender a dimensão da Serra da Ibiapaba, o potencial que a gente tinha, o que era a agricultura na Serra da Ibiapaba, que até então eu não tinha essa noção. E em 2017, quando eu cheguei na Agropecuária Oliveira, que eu pude conhecer esses estabelecimentos agrícolas, isso foi muito engrandecedor para mim, e tem sido, na realidade, muito engrandecedor. E hoje a gente consegue já lidar, mapear um pouco a questão das regiões. Tem regiões que são um pouco mais quentes, com solos mais arenosos, regiões mais frias, com solos mais... Então, a gente tem como mapear um pouco até a questão de problemas que possam vir a acontecer em relação a pragas e doenças, né? Isso são coisas que, com o tempo, a gente vai começando a desenvolver e vendo a frequência de ocorrência de certas situações, certo? Bom, esse dado já é um dado aqui da Serra. Aqui na Ceasa de Tianguá, é interessante isso. Os principais produtos comercializados, né, aqui na nossa região, tem o tomate, pimentão, pepino, banana, pacovã e maracujá. Então, o tomate ele vem como o carro-chefe, né? E em segundo lugar vem aí o pimentão, o pepino, a banana e o maracujá. É importante eu coloquei esse dado porque eu quanto na condição de estudante, eu não tinha muita essa noção de mercado. E isso é muito importante para quem está agora, que vai chegar no mercado. São pequenos informações, são pequenos detalhes que são muito importantes, até numa conversa, e são necessários no conhecimento mesmo geral, né? Bom, aqui a gente já vai, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouco da questão das minhas vivências mesmo, né? Então, são pragas realmente, inclusive a maioria das fotos aqui são fotos registros feitos por mim mesmo no campo. Então, são pragas que ocorrem aqui mesmo na nossa região, tá? Da Serra. Bom, essa aí eu apresento para vocês a broca pequena do tomateiro, né? Ou a broca pequena do fruto, né? Trata-se dessa larvinha aí, que uma mariposa faz a ovoposição e ela entra para o tomate, né? Passa todo o seu processo larval na parte interna do tomate, e quando ela completa sua fase larval, ela vai se transformar na pupa, né? Nessa outra fase, e aí ela sai de dentro do tomate. Então, algumas pessoas conhecem como fura, porque ela já está bem desenvolvida, então na saída dela deixa um furo bem grande assim no tomate. Então, muita gente conhece como furão, né? E durante muito tempo aqui na Serra, foi um dos maiores problemas foi a principal praga, na realidade, do tomate. E aí foi o que fez muitos produtores, como essa foto aí do lado, que eu tô com o Orlando, seu Antônio Eudes, aderirem aos cultivos protegidos. Então, hoje ainda tem muita gente que produz em campo aberto, né? Inclusive nessa outra foto aí que eu tô com o tomate com as brocas, uma área de campo aberto, por isso a gente vê a incidência, né? Mas a maior parte dos produtores aqui da Serra, eles já aderiram à questão do cultivo protegido, utilizando essas telas que protegem a entrada da broca pequena, da mariposa, né? Então, ela não consegue fazer ovoposição, daí ela não consegue atacar.
ao tomate. Então, isso foi uma solução, né? Então, é como eu estou falando para vocês, nem sempre é um conjunto de fatores, né? Então, vai desde a questão da tela, questão da nutrição da planta, questão climática. Então, são vários fatores aí para a gente conseguir um bom manejo de pragas, né? Bom, em seguida a gente vem aí com a traça do tomateiro, que atualmente, assim, nesse momento que a gente está vivendo, ela está sendo uma das maiores pragas mesmo aqui na nossa região, porque esse período do ano mais quente, ele é mais, ela consegue se desenvolver melhor, se reproduzir. Então, essas condições climáticas atuais são favoráveis para ela. Então, ela causa danos desde essa mariposa aí que vocês estão vendo, ela faz a ovoposição, então ela causa danos tanto nas folhas, como nessa segunda foto vocês conseguem ver, nos frutos, né, como vocês veem ali na foto, e nas artes. Então ela ataca toda a planta. Ela causa danos desde as folhas, né, que interferem muito na questão do desenvolvimento do fruto, né, porque se ela se alimenta da folha e danifica a folha, a folha não vai conseguir processar os nutrientes, né, que ela vai absorver. Então, consequentemente, ela não vai conseguir mandar esse nutriente processado para o fruto, para dar tamanho, calibre, né? Então, interfere indiretamente, né? E também tem a questão do dano que ela pode causar no fruto mesmo, que é como vocês estão vendo aí na foto, ela já pode causar um dano no próprio fruto, já deixando ele inviável para comercialização, certo? A gente tem também a mosca minadora, que é essa mosquinha aí que vocês estão vendo. Ela causa danos nas folhas. E assim como eu falei da traça, ela se alimenta do parênquima das folhas. Se vocês observarem nessa segunda foto, vai ter umas manchinhas brancas, que são os ovos. Então, ela geralmente se desenvolve melhor no período mais quente do ano, temperaturas acima de 25 graus. E ela faz essas ovoposições nas folhas. E aí, depois que o ovo eclode, a larvinha vai se alimentando, formando essas minas. E aí ela vai destruindo a folha acaba que não consegue mais fazer suas funções, né? E aí a planta não consegue se desenvolver, mesmo que você faça uma nutrição correta e adequada, a planta ela não responde mais, porque a folha ela não consegue processar esse nutriente. Então ela é uma mosquinha bem pequena, aí na foto parece que ela é grande, mas ela é muito pequena. E ela depois fica ela sai da folha, né? Termina a fase larval na folha e se transforma na fase de pupa, que é ela tá parecendo um casulino aí amarelinha. E nessa fase, geralmente, ela vai para o solo, certo? A forma de controle dela, geralmente, tem produtores que utilizam produtos preventivos, né? Produtos químicos. Também tem a questão de melhorar a questão climática, né? Como ela precisa de temperaturas mais elevadas, muita gente coloca aspersão na parte superior dos telados, né? Então, eles jogam jatos de água para diminuir a temperatura. E aí ela não consegue se desenvolver tanto. Também tem a questão de armadilhas entomológicas, né? Que é uma estratégia para essa ordem aí, que são as dípteras. Elas têm atração pela cor amarela, assim como a mosca branca. Então, em algumas áreas, alguns produtores utilizam armadilhas amarelas e acabam capturando essa fase de adulta. Nesse sentido, assim, que acontece o controle. Nessa época do ano, que está mais quente também, ela e a traça, o palco é delas. É o momento que elas mais causam danos aqui na nossa região. E aqui eu trouxe um pouco também na questão das doenças, né? Eu separei por doença, por pragas que ocorrem de acordo com o período do ano, né? Nessa época do ano agora, a época mais quente do ano, a gente tem muito problema com oídio no tomate, que é esse mofo, é um fungo.
como vocês estão vendo aí na foto, né? Então, geralmente, a forma de controle, a gente tem desde variedades também, né, resistentes. Também é importante fazer sempre manejo preventivo, né? Existem fungicidas protetores para manejo preventivo. E em casos, como está aí na foto, que já está algo bem avançado, né? É interessante trabalhar com fungicidas sistêmicos para a gente ter uma maior eficiência de controle, certo? Aqui já vou mais para a parte de pragas que ocorrem no período chuvoso. A gente tem aí a pinta preta, que é uma dos principais fungos também que atacam no período de chuva. Existem também variedades resistentes, é importante ressaltar que isso é muito relevante aqui na nossa região. A gente tem variedades que apresentam algumas tolerâncias a alguns tipos de doenças. Então, é estratégico. Muitas vezes o produtor ele já conhece aquela variedade, então ele, não, essa aqui eu sei que ela não tem tanto problema com pinta preta, então eu vou plantar ela aqui no período de chuva. E aí tem essa estratégia também. E mesmo que a variedade seja resistente, dependendo da pressão, da chuva, de como for, é importante também tratar sempre de forma preventiva, né? Então, é importante fazer uso de fungicidas preventivos, e no caso de um ataque já mais severo, a gente trabalhar com fungicidas sistêmicos. A gente tem no período de chuva também a ocorrência muito da mancha bacteriana, né? Que é a Xanthomonas, alguns produtores conhecem como bactéria. Ela também pode ser contornada, utilizando variedades resistentes, né? E também a gente pode trabalhar com produtos à base de cobre e produtos bacteriostáticos, né? Que inibem o desenvolvimento dessa bactéria nas folhas da planta, tá? Todos esses problemas nas folhas, eles fazem com que a planta perca a sua função, né? De fotossintetizar. Então, muitas vezes a gente vê, mas o fruto tá limpo, tá normal, não tá sendo atacado. Mas se tá ocorrendo um problema de um ataque na folha, indiretamente o fruto também está sendo afetado. Porque aquela folha que faz todo o trabalho, né? Da questão digamos, de digestão, né? Dos nutrientes. Faz todo o processamento, né, nutricional. Então, muitas vezes eu vou visitar uma área, às vezes está muito atacado por minador, já a área foliar toda atacada, e aí o produtor vem reclamar, que eu estou fazendo a aplicação aqui para enchimento de fruto, aplicando potássio, estou aplicando aminoácido, mas a planta não está respondendo. Então, muitas vezes é porque as folhas da planta dele já perdeu toda a função de processar, né, os nutrientes. E aí a planta não consegue responder a nutrição que ele está fazendo, né? A gente também tem o problema da mancha de estenfilho, que ela é uma das principais, assim, quando você se fala em plantar tomate no período de chuva, você já deve avaliar se a variedade que você pensa em plantar, ela tem resistência ou não, porque é uma das doenças mais limitantes, certo? Esse fungo, ele começa, geralmente, as doenças de folhas, assim como eu estou mostrando para vocês, elas se iniciam nas folhas mais velhas, certo? Se iniciam nas folhas mais velhas e vão, dependendo se for feito um controle, né, ali, for controlada, ela para, ela não vai evoluir nas folhas mais novas. Mas já o caso do estenfilho, ele já começa nas folhas mais jovens, no meristema da planta. Então, a doença, ela evolui do meristema para baixo. Então, ela limita muito, né, o desenvolvimento da planta do tomate. Então, é muito importante. Eu acredito que nesse caso do estenfilho, a questão de variedades resistentes seja o ponto-chave. Mesmo que você trabalhe com preventivo e venha a planta bem nutrida, isso é muito importante. É um ponto muito importante a questão de trabalhar com variedades resistentes. Nós temos também a antracnose, né?
que ela acontece no período de chuva também. É um fungo que causa esses danos aí na fruta, né, no fruto, na fruta do tomate, também nas folhas. Então, ela é bem devastador, esse fungo. Ele causa muitos problemas aqui na nossa região. Então, mais uma vez, tem a questão das variedades resistentes, forma de controle, é muito importante ser avaliada essa questão da variedade, se ela tem resistência. O manejo preventivo sempre, né? Que vem desde a questão nutricional da planta até a aplicação de produtos que vêm a prevenir. E em alguns casos mesmo de ataque mais severos, o uso de fungicidas sistêmicos é uma ferramenta, né, que pode ser utilizada. Nós temos aqui também a cercosporiose, que é outro fungo que causa danos. Eles são parecidos aos sintomas da antracnose e da cercosporiose. A cercosporiose, em especial, ela ataca mais as folhas da tomate. E aí a gente faz tratamento também, mais uma vez, com questão de variedades resistentes, de forma preventiva, né? E em casos severos, a aplicação de fungicidas sistêmicos, certo? Nessa parte de doenças, eu gosto muito de ressaltar que a questão de trabalhar com variedades resistentes, ela é muito importante, porque ela já vai te dar uma certa garantia, né? Porque o tomate, ele é um cultivo muito desafiador. Você vai estar ali sendo visado por muitas pragas, então é muito importante ter uma gestão, né, ali do plantio. Independente de que seja o plantio, ou tomate, ou pimentão, ou maracujá, mango, o que seja. É muito importante a gestão na agricultura como um todo. E hoje eu vejo que a questão da falta de gestão aqui na nossa região é um dos fatores mais limitantes, porque o planejamento, ele é muito importante, tanto desde a questão do planejamento de plantio, de preparo de solo, qual variedade utilizar, quais resistências aquela variedade tem, quais produtos eu vou utilizar na nutrição, fazer análise de solo, que é muito, muito importante, ver que tipo de produtos eu vou usar. Então, se eu vou fazer um plantio dentro de uma casa de vegetação, ver questão de localização, se tem ventilação, qual tipo de tela, né? Então, são vários fatores. Então, quando você tem um planejamento aí de estratégia, um plano de ação, tudo a questão para você atingir o êxito, né? É mais fácil. E, bom, gente, e vou chegando aqui ao fim da minha apresentação. Eu fiz uma apresentação mais breve, assim, mostrando para vocês a questão realmente, isso é o que eu vivo todos os dias, né? Das minhas vivências. E eu coloquei aqui uma frase que eu gosto muito, que é: as pessoas mais felizes, elas não têm o melhor de tudo. Elas apenas fazem o melhor com tudo que tem, né? E isso é um lema meu de vida, sabe? E para mim não importa o que aconteça nem onde eu esteja. Eu sempre procuro dar o meu melhor no que eu for fazer. Então, isso vai desde Larissa profissional, Larissa pessoa. Isso é uma coisa que eu levo comigo. Eu acho que é um dos fatores mais importantes para o êxito como profissional ou como pessoa, né? Que seja. E o nosso ramo, a agricultura, ele é um ramo muito próspero. Hoje, de manhã, a gente estava numa reunião com um produtor que a gente acompanha, e inclusive estava o Luciano Orlando, a gente estava na reunião com esse produtor, e ele estava conversando com a gente, a gente está fazendo as recomendações do plantio de milho dele agora da safra de 2022, e ele falando para a gente que o nosso ramo, ele é o único ramo que não tem limite, porque o nosso ramo ele só vai ter limite quando as pessoas deixarem de se alimentar, né? Que é uma coisa que eu acredito que não vai acontecer, né? Tão cedo. Então, apesar de todas as dificuldades, de todas as adversidades que a gente vem enfrentado, né, nos últimos anos, a gente tem que estar sempre pensando no futuro, né? E eu tenho certeza que a agricultura, ela é o futuro. Obrigada mais uma vez ao professor Rafael, obrigada
a todos aí que ficaram até o final. E agora eu acredito que a gente vai abrir um momento para perguntas. E é isso. Muito bem, Larissa. Parabéns aí pela sua apresentação. Nós aqui estamos muito felizes de não só pelo conteúdo que você apresentou, mas como a forma que isso foi apresentado, né? Uhum. Então, você trouxe aí para a gente os cenários, escolhendo, obviamente, uma cultura de difícil manejo, né? Vamos dizer assim, fitossanitário hoje, mas que vai enriquecer muito a nossa discussão hoje aqui com os presentes aqui na sala, tá certo? Então, fica de novo o agradecimento ao Joseph pela brilhante palestra. Observem que aí o Joseph trouxe essa visão dos avanços da área do controle biológico num cenário mais nacional, um cenário mais macro, quais os desafios, melhor dizendo. E aí, complementando essa palestra, a gente tem agora as experiências de campo de uma cultura que tem um manejo fitossanitário muito difícil, né? Então, a gente agora é o momento da gente abrir esse espaço, mediante esse cenário que foi colocado pelos palestrantes, para que a gente possa estar, então, interagindo, né? Discutindo, tirando dúvidas, dando sugestões, tá certo? O espaço está aberto a todos aqui da sala. Fiquem bem à vontade. Eu vou tentar ler algumas perguntas que já estão no chat aqui, e os demais que se interessarem, por favor, coloquem aqui no chat, ou, se quiserem, podem até ligar o microfone aí para fazer a pergunta, tá bom? Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou logo para a primeira pergunta, pessoal. É a pergunta do Francisco da Chagas, e aí eu vou deixar em aberto tanto para o Joseph quanto para a Larissa, né? Eu acho que... Ele está dizendo aqui, Joseph e Larissa, que trabalha com culturas do pepino, pimenta, de cheiro e chuchu. E está tendo muito problema lá onde ele está cultivando essas áreas aí com o ácaro. Ele não especificou o ácaro, né? Eu penso que seja talvez o ácaro rajado, né? Não sei, mas ele pergunta, existe algum controle biológico para essas culturas aqui, para a região? Fiquem à vontade, viu? Posso responder, Larissa? Pode, eu estou aguardando por você. Não, quem foi a pergunta, por favor, professor Rafael? Francisco das Chagas. Pronto, Francisco das Chagas. A gente já vem tratando dessas questões aqui, é importante que você esteja atento a algumas questões. A primeira delas é que existe um manejo, né, antes da gente se recomendar um produto específico, vou chegar lá. Então, desde a aquisição das suas mudas, se o senhor adquirir muda, por exemplo, para plantar, você já tem que ter um cuidado na aquisição dessas mudas. Então, é importante que você utilize ali uma lupa. Ok, boa noite. Oi. Sim, Francisco, Diga. pode falar. O senhor adquire mudas ou o senhor mesmo produz as suas mudas? Então, está fechado o áudio, né? Mas se adquirir as mudas, né, que é o caso de muitos, nesse caso aí, o senhor é bom ter uma lupa de aumento de 10 vezes. Isso, adquira. Isso. Adquira. Pronto. Então é importante que o senhor fazer uma vistoria dessas mudas que o senhor está adquirindo, para saber se o ácaro está vindo nas mudas já. Porque se vier nas mudas, você já vai ter problema desde o início. Essa é a primeira coisa. A lupa de aumento de 10 vezes você encontra em muitos locais, inclusive livrarias, enfim, vários locais. O senhor consegue encontrar uma lupa barata e facilita o seu monitoramento. Depois entra na fase de que o senhor vai implantar a cultura, certo? Na implantação da cultura, o senhor tem que ter cuidado para não implantar no sentido do vento das outras culturas que estão próximas. Porque o vento ele pode levar os ácaros da cultura mais antiga, velha, para a cultura mais nova. E aí o senhor também vai ter problema. É importante o senhor fazer algumas barreiras que a gente chama de barreira viva. O ácaro rajado ele é levado pelo vento. Então, se o senhor
tiver aí como fazer uma barreira viva de um capim que seja mais alta ali do que a cultura, ele vai ter dificuldade de passar de uma área mais velha para uma área mais nova. Se plantar pertinho ali, certamente vai Sim, ter problema. tem no maracujá também está aparecendo, que eu cultivo lá, trabalho com ele. Sim, lá é o ácaro também. Certo. Pronto. Então, aí, o senhor tendo esses cuidados, né, com relação à implantação da área, né, a adquisição das suas mudas, aí a gente entra com essa parte, né, voltada aos controles. Nos controles, nós temos, hoje, que se fala de controle biológico de ácaro, há outros ácaros que realizam esse controle. Mas esse controle por meio de ácaro predador, ele é mais dispendioso. Tem algumas fábricas que produzem ácaro predador para comercialização no Brasil, mas ele é dispendioso. E aí, no caso, né, a gente pode, nesse caso aí, favorecer o controle natural, né, limitar as condições de desenvolvimento aí desse ácaro na sua região, no seu local. Uma das coisas que a gente pode fazer é investir, incrementar na defesa natural da planta, como, por exemplo, a trofobiose, que já foi falada por Larissa aqui, né? Então, a gente vai favorecer ali o desenvolvimento para que essa planta ela fique mais saudável, entendeu? E menos suscetível ao ácaro, certo? E, bom, seria isso. Existe o controle biológico para ácaro rajado no pepino é pouco estudado no Brasil, e o que se tem de controle biológico é esse com insetos, né? É esse com ácaro predador. O senhor pode usar outros métodos de controle, como, por exemplo, os extratos vegetais, que também é uma opção no caso aí do ácaro. Certo? Certo, obrigado. Também tem a opção que, assim, eu recomendo diariamente a questão de produtos à base de óleo de milho. A gente tem um produto chamado Azamax, que a gente pode até fazer a aplicação via fertirrigação. Dependendo se o cultivo dele for orgânico, né, ele apresenta certificação. E ele é muito interessante. Tanto você fazer a aplicação via fertirrigação, você vai ter aí um nematicida, né, e aí ele sobe via xilema, e aí você consegue também ter um controle do ácaro. Porque geralmente o ácaro está ali na parte de baixo da folha, e aí é muito complicada a questão de até aplicar um outro produto, né? Eu sempre recomendo a aplicação com algum tipo de adjuvante que ajude na espalhar melhor o produto e fixar. É interessante também observar essa questão do uso de adjuvantes e produtos dessa forma, né? Que você faz já via FAST. Então, o controle já mais de dentro para fora. E a questão, como o professor José falou, a questão de ver a questão da como é que está a nutrição da planta, como é que está o nitrogênio, né? Como é que está sendo essas aplicações para ver como é que está esse equilíbrio, né? Vamos para a teoria lá da trofobiose, né? Rotação de culturas também é muito importante. É importante também. Para quebrar o ciclo da praga. Então, é isso. A gente, esse manejo, a gente procura cercar, né, de vários métodos para, enfim, né, lançar a mão daqueles que são os mais adequados à cultura. Isso, exatamente. Certo, obrigado. Obrigado. Pronto. Beleza, Da Chagas. O teu microfone está falhando aqui, viu, Da Chagas? Qualquer coisa, você adiciona a pergunta aqui no chat de novo, beleza? Certo. Está falhando o seu áudio aí. Uhum. Bom, obrigado. Tá certo. Eu queria continuar aqui as perguntas para a gente otimizar o tempo, né? A Marina Teixeira, ela faz a seguinte pergunta, na visão dos palestrantes, né? Quais seriam as principais dificuldades de um pequeno agricultor hoje para passar a usar esse método de controle biológico no seu manejo de pragas, né? Vamos lá, professor Joseph. Fico esperando para dar, né, a vez. No caso aqui, a pergunta da Marina, né, professor Rafael? Isso, exatamente. Ela quer saber, assim, quais são as dificuldades hoje que um agricultor familiar ou um agricultor de uma área pequena, vamos dizer assim, possa ter na hora de adotar o controle biológico no seu manejo de pragas. Né?
apesar dos avanços, né, do controle biológico que a gente está vendo aí, a disponibilidade de produtos para esse grupo aí do mercado, ela ainda é pequena em algumas regiões. Eu não sei como funciona em Tianguá, talvez Larissa possa acrescentar um pouco mais. Então, por exemplo, se eu quiser comprar, o pequeno agricultor, ele pode ter acesso a produtos como, por exemplo, Bovera baciana, né? Lembra que os entomopatógenos, eles também fazem parte aí do controle biológico. Então, esses produtos, eles são facilmente adquiridos no mercado. Existe uma empresa, se eu não estou enganado, uma incubadora, na verdade, incubada, que estava justamente iniciando um trabalho de controle biológico aí na região. Não sei se foi para frente, né, depois da pandemia, mas era uma iniciativa interessante, inclusive com microemenópsis, não sei se era na cultura do tomate. Mas, de qualquer forma, esses produtos, né, eles têm chegado, eles têm avançado em diferentes regiões do Brasil. Hoje, em Tianguá, se for a sua realidade, Marina, certamente você vai ter alguns produtos à sua disposição. Outros, talvez você não consiga adquirir na própria cidade, mas você pode adquirir por meio da internet. E esses produtos, né, alguns deles, eles vão chegar com qualidade ainda na sua mão. Quando a gente vai tratar de insetos vivos, aí já é diferente, certo? Eu vou trabalhar com insetos para controle. Aí pode ser que você venha trabalhar com uma dessas empresas que já estão atuando na região, certo? Ou pode ser também que você pode favorecer o controle biológico natural na sua área. Tudo que você favorecer, os insetos, os predadores e os parasitóides da sua área, você vai favorecer o seu controle biológico. Como eu posso favorecer, né? Poderia ser uma pergunta. Utilizando, por exemplo, se você utiliza químicos, né, ou não, mas se utilizar químicos, você pode utilizar inseticidas seletivos, né, que já tem um histórico, já tem um conhecimento que ele é seletivo, que ele vai afetar só a praga ou o grupo daquela praga, mas não, né, a maioria dos seus predadores ou inimigos naturais que está ali dentro da sua área. Não sei se eu respondi aí a Marina, se Larissa também quiser acrescentar, fica à vontade. Qual que é a cultura? Ela falou? Não, só falou de forma geral. Não, de forma geral aí, no caso. Né? Entendi. Assim, é relativo, né? Porque vai depender da cultura e do tipo de praga também que ela vai querer controlar. Tem esses fatores também, né? Porque, por exemplo, se for o caso de problema com lagarta, a gente na agropecuária nós trabalhamos com Bacillus thuringiensis, então já é uma coisa que já está aqui em Tianguá. Mas se for outro tipo de problema, já tem coisas que a gente já deveria pedir de outros estados, e tem toda a questão também, dependendo do produto, se pode estar em temperatura ambiente, questão até de armazenamento, né? Também tudo isso interfere. Então, seria bem relativo, assim, né? Teria que avaliar exatamente a situação dela. Pronto, vamos seguir. Pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, interajam aí, perguntem, tá? Para a gente otimizar o tempo. Eu vou passando na frente aqui, tá? E aí, aqueles que queiram ligar o microfone para falar, levantem a mão aí, que depois das perguntas do chat a gente disponibiliza aí ao momento, beleza? Aqui no caso, viu, Luiz? Tá certo? Só aguardar as perguntas do chat aqui. Tem uma pergunta aqui do Raimundo Nonato, que ele acho que ele está se referindo a outros métodos de controle, como, por exemplo, controle físico, né, usando eletricidade ou algo do tipo. Ele disse que viu uma reportagem aqui usando robôs para controlar ervas daninhas, eletrizando-as, né? Perguntando aqui o que vocês acham sobre essa tecnologia, se tem viabilidade de implantação no Brasil. Larissa, eu vou adiantando aqui, que você está, né, dando a vez sempre. Pronto, pode ir. Deve ser que eu sou mais velho, né? Gente, é o seguinte, perguntas interessantíssimas e muito pertinentes. Eu estou aqui feliz demais por estar participando aqui desse bate-papo aqui com vocês. Peço perdão até pela interferência aí do áudio aqui, querem participar aqui comigo, certo? Beleza. Pessoal, então é o seguinte, na verdade, assim, é uma iniciativa, mas eu não vi com eletricidade, sim com laser, certo? Então, talvez seja laser, né? E aí existe realmente uma empresa, na verdade são várias empresas de tecnologia, uma delas, né, está trabalhando com um robô que ele identifica as plantas daninhas em uma determinada cultura
E aí ele utiliza um laser de alta intensidade para queimar a planta, mas não afetar o solo, aquecendo o solo. Sim, existe essa tecnologia. Eu acho que no momento, né, nesse patamar que a gente está, talvez não haja o interesse dos agricultores hoje de utilizar essa tecnologia. É autônomo, né, uma máquina autônoma, um robô autônomo. Ele faz, né, o percurso e elimina as ervas daninhas por meio de laser. Então, existe a possibilidade, porque está avançando muito, há muito investimento, mas eu acho que não assim, em um futuro próximo. Essa é só a minha opinião. Não sei se eu respondi. Eu acredito também que seja tudo que venha para agregar, né? Vai muito bem, depende muito da questão da viabilidade, né? Isso eu vejo muito toda a teoria, eu vejo muito na prática, todo dia eu vivencio isso. Então, por exemplo, armadilhas entomológicas, elas dão certo, mas vai depender também da propriedade do cliente. Por exemplo, tem produtor que eu acompanho que tem 20 hectares. Então, às vezes, é inviável fazer um tipo de ação assim, de implantar armadilhas. E já tem outras que já dá certo. Então, muito geral, né, a pergunta, mas dependendo da escala, toda a tecnologia, ela é sempre muito bem-vinda, né? E para a gente testar, eu estou aqui para essa demanda aí, né? De estar no campo e testar. Vamos. Tá certo. Bom, aí, pessoal, tem mais uma pergunta aqui específica com nematóides, certo? A gente sabe que os nematóides são problemáticos, né? A pergunta é do Marcos Aurélio. E pergunta, como controlar a incidência de nematóides na cultura do tomate, especificamente, né? Quais práticas que eu posso adotar no cultivo? E aí está aberto a vocês dois aí, que eu acredito que possam ter bastante experiência nesse assunto. Essa eu posso ser. Sim, por favor. Na verdade, Marcos Aurélio, tem a questão, assim, o nematóide, ele é um indicador de solo que está um pouco ácido, que solo que já está um pouco, né, cansado, como a gente usa esse termo, né, um solo um pouco degradado. Então, é importante você ver, fazer uma análise de solo para ver como é que está aí as quantidades de alumínio, como é que está o pH do seu solo, isso é muito importante, né, e daí em diante você tem como utilizar, por exemplo, uma torta de mamona, que tem fazendo adubações, né? Pode ser até de adubação, de fundação, que aí ela também tem ação repelente, né? Para nematóide. E tem produtos como Azamax, como eu citei, é uma alternativa também para a gente fazer via fertigação, mas o mais importante nesse caso aí é você ver como é que está, se foi feita análise de solo recente, como é que está o pH, né? Eu me situando com uma situação dessa, estando num campo assim, a primeira coisa que eu iria solicitar seria uma análise de solo. Ver a questão do solo, como é que tá. De pH, né? Alumínio. Algo nesse sentido. Beleza. Joseph? Eu acredito que Larissa já, assim, no meu entender, já abrangeu, a não ser que Marcos, não sei se é o professor Marcos, que eu conheço aí de Tianguá, Marcos Aurélio, mas se não tiver contemplado a pergunta, né, ele pode acrescentar, mas eu acredito que já foi bem abrangente, suficiente. Tá certo. Qualquer coisa o Marcos pode se pronunciar, tá certo, professor? Vamos seguindo aqui para tentar atender ao máximo possível, né, de perguntas. Luiz Henrique Olhar pergunta, boa noite. A questão do uso do micro-organismo no controle do ácaro. Existe algum estudo já publicado nesse sentido? Acho que vai mais para o Joseph, né? Acho que é para o Joseph. Sim, na verdade, é muito antigo, né, os estudos com ácaro rajado. A gente encontra aí estudos, pelo menos, aí com cerca de 20 anos, já estudando ácaro rajado, por exemplo, até nas culturas que já foram citadas aqui, pepino, enfim. E aí é uma cultura extremamente estudada. Eu não sei se era apenas essa a pergunta, mas se quiser, né, eu posso deixar aqui meu contato no final, e aí eu posso enviar alguns materiais, alguns artigos sobre isso, né, para quem tiver curiosidade e querer aprender mais sobre o ácaro, né, e os estudos, né, do controle biológico no ácaro. Certo.
Tem mais uma aqui da Gisele Silvério, né? Que ela diz o seguinte: foi falado sobre a aplicação de Azamax no controle do ácaro. O Azamax tem alguma restrição em misturá-lo com algum outro inseticida? Acho que essa foi mais voltada para mim. Gisele, né? Gisele Silvério, isso. Gisele, ele é um produto bem coringa que você pode fazer misturas. Inclusive, todas essas orientações a gente tem sempre estar bem alinhada com os fabricantes, né? E tem muito apoio técnico deles. Então, você pode associar sim, ele não tem problema. Você está associando com outros inseticidas. Aí eu precisaria saber exatamente qual é o inseticida, né? Mas, de modo geral, você não teria problema, não, certo? Mas é interessante também saber exatamente qual que é para segurança é sempre importante, né? Na questão de mistura. Eu prezo muito por isso. Isso é muito importante na hora de É posicionar. verdade. Tem que ter essa preocupação mesmo, viu? Isso. Joseph, tem uma pergunta direcionada ao senhor, né? No caso, o Luiz Henrique ele tem uma curiosidade, que ele quer saber o seguinte: como se chega à conclusão de que um ser vivo é um agente de controle biológico? É em laboratório ou é em observação na área de cultivo? Ele quer entender como é que é esse processo, né? Excelente pergunta, Luiz. Vocês estão fazendo excelentes perguntas, né? Vocês estão indo nos pontos. Nesse caso aqui, Luiz, quando a gente resolve, né? A gente sabe que todo inseto ele tem os organismos associados, como a gente já comentou no início da palestra. Então, todo inseto ele vai ter inimigo natural, a gente já sabe, certo? Vai ter, tem algum organismo que se alimenta dele. Só que o que motiva os estudos com relação a esses agentes de controle é justamente o interesse, né, na produção agrícola. Então, vamos supor, eu tenho uma cultura do tomate, a broca, que foi comentado aí. Então, a broca ela é um problema na região de Tianguá. É assim que se faz, geralmente. A broca é um problema na região de Tianguá. Quais são os métodos de controle que a gente pode utilizar hoje? Nós temos uma série de métodos de controle. Então, o que a pesquisa faz? Ela vai trabalhar em cima dos parasitóides específicos dessa broca. Então, eu começo a estudar a broca, eu começo a fazer levantamentos, isso é o início, né? Começo a fazer expedições de campo para identificar quais são ali aqueles inimigos naturais que estão associados àquele inseto. E não é só um, não, são vários. E aí, dentro desses vários organismos, eu vejo quais são aqueles que têm o maior potencial comercial, aqueles que têm maior potencial de replicação, né? E aí, esses é o que eu utilizo, entendeu? Então, nesse caso, as pesquisas, né, os produtos que a gente tem visto é mais nesse sentido. E há organismos, especialmente os micro-organismos, que têm ação mais generalistas, que a gente não aplica, por exemplo, Bovera baciana só em coleóptero, mas ele tem uma gama muito grande de ordens de insetos que você pode utilizar. Bovera baciana em lepidóptero, em coleóptero, enfim, em outros organismos, certo? Assim como os outros micro-organismos também. Aí, no caso, como a gente chega, né, à conclusão que aquele ali pode ser utilizado, é quando a gente consegue enxergar na pesquisa, né, em nível de laboratório e de campo, que ele tem um grande potencial de ser multiplicado em laboratório, de ser utilizado em campo. Certo? Não sei se eu respondi, Luiz, mas se eu não tiver respondido, por favor, pergunte. Mas é isso mesmo, é muito complexo, né? A dinâmica dos seres vivos. E às vezes, esse processo leva anos, né, para serem aplicados de fato. Mas nós temos uma consideração, uma pergunta da Joyce, que eu achei interessante aqui também. Joyce Oliveira Manso diz o seguinte: o controle biológico reduz o uso de agrotóxicos, mas os inimigos naturais utilizados são totalmente inofensivos à saúde do ser humano? Essa é a pergunta. Penso que ela está se referindo a micro-organismos, né, talvez. Nesse caso, quando a gente fala de controle biológico, a gente precisa ter alguns cuidados. Foi pertinente a sua pergunta, Joyce. Porque, de fato, quando os produtores, eles utilizam o controle biológico, eles estão ali reduzindo um risco não só à saúde humana, mas também ao meio ambiente,
certo? Por quê? Porque esse organismo, ele depende da praga para sobreviver. No momento que ele controla a praga e a população da praga cai, naturalmente a população dele também cai, certo? Dos micro-organismos que são utilizados, né? Que eles são muito específicos. Então, ele cai também naturalmente, aí é onde reduz grandemente esses riscos. E aí, eles são inofensivos à saúde humana, dependendo do que você for utilizar, né? Ele tem um menor risco, né? Alguns deles, um menor risco à saúde humana quando se comparado aos agrotóxicos que você citou aqui, certo? Então, eles são específicos, por exemplo, se a gente vai utilizar um fungo de inseto, ele é específico para o inseto e não vai ter uma ação no ser humano. Não sei se foi mais ou menos essa, né? Deixando assim a pergunta. Eu acho que foi isso mesmo, a pergunta. Pronto. Se você utilizar um fungo no inseto, o fungo ele é tão específico para o inseto que ele não vai causar um problema caso você tenha contato com esse fungo, né? Entenda bem. Não é questão de ingestão, né? É diferente. Mas se você tiver apenas o contato ali com a pele, alguma coisa, o risco ele é bem reduzido. Já é diferente quando a gente utiliza, por exemplo, extratos vegetais. Esse você precisa ter muita cautela. Até, por exemplo, como Larissa citou aqui, o extrato o óleo de ninho. Sim, sim. Precisa ter cuidado, porque algumas pessoas elas são alérgicas a esses extratos. Então, não é porque é natural que não tem risco à saúde do ser humano. Então, sim, eles são seguros, são mais seguros que os agrotóxicos, mas precisa ter cautela na sua utilização também, certo? Só abrindo um parêntese aqui de vivências práticas assim de campo, teve algum tempo atrás, teve um produto, não sei se vocês conhecem, que é o chamado Trace, que ele é um produto feito de um exudado de bactéria. E aí, em algumas fazendas, em algumas regiões, o pessoal acabava multiplicando. E aí colocava lá um tanque para fermentar, né? E aí, assim, muitas vezes é sem controle nenhum, né? Então, você não sabe, numa situação dessa, você não sabe o que está se multiplicando ali, né? Não tem nenhum tipo de controle. E é uma coisa para se, né, ter também muito cuidado em relação ao que se está colocando. Me veio à mente essa situação. Vivência prática de campo, a gente vê de tudo, assim, quem roda campo sabe, você vê coisa assim que você se arrepia e se benze. Vê de tudo aí nesse... É verdade. Nós temos muitos elogios aqui, viu, professor Joseph, Larissa, são muitos elogios, né? A maioria das pessoas elogiando, temos essas perguntas. No assunto de nematóide, eu acho que ficou uma dúvida pendente aqui, eu vou fazê-la de novo, para ver o que vocês acham, que eu achei ela interessante. Por exemplo, no manejo de nematóides, e aí quem está com a mão levantada, aí já eu passo a palavra, viu, Roberto e demais. No manejo de nematóides, algumas instituições têm recomendado o uso de plantas antagonistas, né? Por exemplo, crotalária e alguns capins. Ele pergunta qual é a opinião de vocês em relação ao uso dessas formas alternativas de se combater nematóides. Se vocês veem viabilidade, essa pergunta. Professor? Nesse caso aí, quando vai para o controle de nematóides, né, que é específico da área mais voltada à fitopatologia, né? Foge um pouquinho da minha área, mas o que eu posso acrescentar daquilo que eu já vi é que realmente é algo viável, né? Principalmente para você evitar ou suprimir o nematóide no solo. Então, é bem comum, inclusive, alguns trabalhos aí de colocar plantas companheiras, né, os cultivos agrícolas, para evitar essa disseminação. É isso que eu teria para acrescentar. Eu também acredito que seja bem válida a utilização dessa adubação verde, porque você vai estar usando ali um material orgânico, né? Então, livre de nenhum tipo, todo ou qualquer tipo de matéria inerte, sais e tal, né? Então, você, sem dúvida, vai estar dando um nutriente ali de uma fonte mais sadia, digamos assim, né? Então, isso seria muito válido, sem dúvida. Dependendo da natureza da propriedade, só complementando, né? Você usando essas plantas, por exemplo, plantas que produzem muita biomassa, são resistentes, por exemplo, à presença de certos nematóides,
ao longo do tempo você consegue ali diminuir, né, a população deles ao longo do tempo. Acho que é isso que ele deve ter lido alguma coisa a respeito disso, e se relacionou em relação ao crotalária e outros capins aí que realmente algumas instituições já têm feito essas recomendações. Eu queria agora passar, o Roberto baixou a mão, deixa eu ver aqui. Temos um comentário da Ana Lúcia, que faz aqui, né? O Azamax é tarja azul. Tem sua toxicidade classe toxicológica 3, mediamente tóxico. Então, tem que haver os cuidados igual aos agrotóxicos químicos. Muito bem, Isso, Ana. exatamente, muito bom. É muito interessante Lembrado, né? esse comentário também, porque muitas vezes, mesmo que você for fazer um fertilizante foliar, uma aplicação de fertilizante foliar, ou de um produto, mesmo que ele tenha certificação, como é o caso do Azamax, é muito importante a utilização do EPI, é muito importante a utilização de todo o controle que a gente sempre fala, tá sempre bem vestido, utilizando o EPI da forma correta, que é muito importante, porque muitas vezes na propriedade, mas eu uso EPI, então você chega lá, a pessoa não está usando o EPI completo, ou está usando, mas está usando de forma errada, então isso é muito importante, muito válido o seu comentário. Ana, muito obrigada por nos lembrar dessa ação tão importante, né, para aplicação de qualquer produto que seja. Com certeza. E esse comentário da Ana Lúcia aí é uma deixa aí para a gente amanhã acompanhar toda a história aí da Agri, as missões, né, da Agri e os desafios que tem também nessa área do controle químico. Pessoal, as perguntas do chat se encerraram, então eu queria aqui deixar em aberto nesse primeiro momento a quem queira se pronunciar. Queria aqui novamente agradecer a Agropecuária Oliveira, né, por estar contribuindo nesse momento, a Dagri também aqui presente, os demais alunos, egressos, gostaria muito de agradecer, enriqueceu muito o nosso momento. Roberto, fica à vontade, você está com a mão levantada aí, pode fazer a pergunta. Boa noite a todos, queria parabenizar aí minha colega de trabalho Larissa e o professor Joseph, parabenizar todos os envolvidos no evento. E a pergunta é a seguinte, como um trouxe o lado mais biológico e o outro trouxe o lado mais químico, né, que é o que eu também estou acompanhando mais de perto agora, como é que vocês veem o cenário atual, no caso da união do controle químico junto com o biológico, e como vocês verem as perspectivas do futuro, da união dos dois. E quando eu falo do controle biológico, como o Joseph falou, eu falo um pouco mais dessa parte do uso dos insetos. Eu posso iniciar, professor? Foi interessante você falar sobre isso, Roberto, porque como eu fiquei pensando sobre essa apresentação. Eu venho, porque geralmente todo mundo tem a ideia do controle químico como sendo, muitas vezes, o controle, digamos, mais efetivo, né? Em partes, e também o vilão por um outro lado, né? Então, eu fiquei pensando muito no que trazer para vocês. E foi muito interessante essa fala do Roberto, falar sobre isso. E o professor José citou que aqui tinha uma empresa fazendo um trabalho com a gente aqui na Serra. E realmente é verdade, a gente era tricograma. Na verdade, né? Tricograma. Então, a gente teve muitas áreas que eu acompanhei com uma aplicação periódica, né? E aí já vem a questão do custo, que foi até alguém que citou aqui na pergunta, que eu não me recordo a pessoa, mas em algumas situações era um pouco inviável a questão de custo, né? Saía um pouco caro, porque ele vinha de Fortaleza, tinha a questão de frete, e aí para soltar era mais nesse sentido mesmo de sair espalhando cada fileira, né? E muitas vezes o produtor não sabia muito bem armazenar, e tem todos esses fatores, né? Mas foi muito efetivo em algumas áreas, e tem áreas que eu acompanho que utilizam ainda, né? E vem utilizando, outros estão aderindo, mas tem toda uma questão de controle, por exemplo. Eles não deixaram de usar os químicos, então eles acabaram optando por opções de produtos que não iam causar danos, né, aos insetos, e aí fazendo um cronograma de aplicação, intercalando entre o dia que eles soltavam as vespinhas, 3 dias depois ou 4 eles não aplicavam tais ingredientes. Então foi algo nesse sentido.
E eu acredito que, assim, nunca que a gente deve focar só um determinado ponto na agricultura, porque quando você vai por esse lado, a tendência a você não ter sucesso é muito grande, porque na verdade é como eu citei aí, vai ter desde a questão climática, então vai desde a questão do solo, aí vem a questão da trofobiose, que a planta tem que estar equilibrada, então são vários fatores. E então, tanto o manejo químico, quanto o manejo biológico, quanto outras alternativas, elas são muito válidas e muito importantes. E cabe mais a questão da gente como profissional, né, de estar em campo todo dia, levar essa nova tecnologia, estar ali lado a lado, para conseguir realmente implantar e para que seja efetiva. Porque muitas vezes a questão do campo de algumas tecnologias não seguirem adiante, é como eu falei anteriormente, vai desde a questão do tamanho da área do produtor, então muitas vezes ele não tem gente para fazer aquilo, se ele tem, muitas vezes eles não conseguem repassar aquela atividade para os colaboradores, para que eles façam de uma forma efetiva. Então, por exemplo, eu já vi em campo, a gente teve aqui na Serra, há uns 2 anos atrás, teve um ápice assim, de todo mundo usando saquinho de TNT na penca do tomate. Então, assim, muita gente usou, muita gente aderiu. Hoje, poucas pessoas fazem o uso, questão de custo. Teve também a questão, por exemplo, muito do pessoal que trabalhava nos colaboradores dos produtores, muitas vezes, quando ia colocar lá em sacar a penquinha, acabava era quebrando, né? Arrancando. Então, esse já foi um problema. Então, esse é o nosso papel mesmo de estar ali, lado a lado, de realmente implantar uma tecnologia ali. Você está ali, lado a lado. Vamos, não, desse jeito aqui não deu. Vamos por esse outro lado aqui. Então, esse é o nosso papel, né? Nós estamos aqui para isso, para tentar casar essa vivência prática que o produtor já tem, né? Que é muito importante, que eu aprendo todo dia, né? E com essa parte teórica para a gente construir algo grande, né? Algo maior. Muito bem. Beleza. Pessoal, assim, né, esse assunto vai despertando a nossa curiosidade, nossas ideias, né? E aí, por nós ficaríamos muito tempo, mas nós tivemos esse contratempo, novamente eu peço desculpa a todos, e já avançamos bastante no horário, né? São temas aqui que a gente poderia ficar horas e horas discutindo, mas gostei muito de todas as perguntas aqui feitas. Eu vou lançar um desafio aqui, vou passar a palavra para o Luiz para ele fazer a pergunta dele, que ele está com a mão levantada, e a gente tem a proposta de finalizar o evento após a pergunta do Luiz. Mas antes de finalizar o evento, eu queria convocar aqui todos aqui, que a gente pudesse fazer uma foto oficial aqui do nosso evento de hoje. Tá? Aqueles que queiram ligar a câmera podem ficar à vontade, tá bom? Que a gente vai, logo depois da pergunta, eu faço só uma fala de finalização e a gente faz a foto. Luiz, fica à vontade, meu amigo, como é que tá aí? Boa noite a todos. Larissa, professor Joseph, realmente a apresentação de vocês foram espetacular, assim, eu gosto desse tema demais, até porque eu sou da agricultura biodinâmica e eu gosto demais dessas coisas assim, né? Tanto, professor, depois eu queria seu e-mail para eu ter esse acesso a esses arquivos aí, complementar meus estudos sobre micro-organismos. Já venho estudando micro-organismos faz 3 anos já. E desde que eu cheguei aqui no Ceará. Então, primeiro é parabenizar a palestra de vocês. Segundo, Larissa, você já está trabalhando há um bom tempo, desde aqui na Serra, né? Eu também compartilho dessa experiência, desde quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar com abacate. Hoje em dia, estou trabalhando em morango em ambiente protegido, através da empresa aí que formamos aqui, eu e meu pai, Universo dos Pomares, e aí a estufa já tem 2 anos aí. Pelo que eu conheço de controle biológico no cultivo do morango, é o uso de micro-organismos ou o uso de ácaro predador. Por acaso teria alguma outra tecnologia? A pergunta que eu tenho a fazer é essa: tem alguma outra tecnologia que a gente pode estar usando, que eu, de repente, ainda não consegui pesquisar, perceber ainda? Agradeço a atenção de vocês estar ouvindo aí. E valeu, Luiz. vou estar esperando a pergunta aí. Beleza.
Qual que era a cultura e a praga? Você repita aqui, era o morango ou era o tomate? Morango. No Morango. caso, é ácaro? Ácaro. Ácaro. Certo. Para ácaro. Bom, eu preciso, assim, é uma cultura que eu sinceramente não tenho uma vivência diária, mas eu posso ver se o Propasamax ele vai ter o registro, né, para morango, mas é uma alternativa. Nós usamos, Larissa, aqui, Vocês usam as Amax, tanto, né? tanto o Azamax, a gente tem um 3 também, mas a gente não usa muito. Não Entendi. usa muito, não. E também, assim, né, tem o ácaro predador nós usamos só uma vez só. Mas a questão dos micro-organismos, ele controla o ácaro. A gente não tem problema com ácaro na estufa. Todo fim de período vai fechando o ciclo fenológico da cultura e do morango aí, vai chegando 4 meses, que já está produzindo bastante, a gente faz um intensivão de micro-organismos e controla, e periodicamente a gente faz aí só para preventivo mesmo, né? Estamos aí fechando o técnico agrícola aí, vamos intensificar os trabalhos, né? Agora com frutas vermelhas, né? Amora, também framboesa e o tilo, e o morango junto também, né? Então, mas no ácaro a gente não vê problema, realmente só uma questão de se realmente existe outra tecnologia que eu ainda não descobri. Sim. No caso, na verdade, o Azamax você faz pulverização na folha ou você chegou a usar via FEST também? Via raiz? Das duas formas, Larissa. Das duas formas, pronto. Por preventivo, a gente usa aí, a gente está fazendo divisão de distoceira agora, e aí a raiz acaba sentindo um pouco, a gente está fazendo uma vez por semana aí, 2 no máximo, para estar protegendo o sistema radicular aí e tal, mas aí nas pulverizações, uma vez por semana, só para manter. Mas tem semana que a gente nem faz, porque não precisa, sabe? Não precisa, né? Muito bom. Muitas pessoas que usam o Azamax não sabem dessa informação que a gente pode utilizar ele também via FET. Então era só para saber mesmo. Muito bom o seu controle aí. Posso comentar, Larissa? Sim, sim. À vontade, professor. Luiz, no caso, eu deixei meu e-mail aí no chat, né, para você depois pode pegar, enviar o e-mail. Quem quiser também, quiser mais informações, né, e vocês podem estar solicitando, porque às vezes, né, no evento a gente não tem o tempo aí hábil para responder e conversar, né, o tanto que a gente gostaria. Mas, respondendo um pouco a sua pergunta, né, existe vários estudos com relação ao morango, e daquilo que a gente vê assim, de resultado melhor realmente com os ácaros predadores. Só que tem uma questão importante, porque os ácaros predadores, quando a gente compra, né, de outras regiões, às vezes eles têm dificuldade de sobrevivência, porque eles não são adaptados às nossas condições. Então tem que ver muito essa questão, né, de onde está adquirindo, como vai estar sendo utilizado. E aí, na agricultura biodinâmica, né, você precisa ver também, ter aquele olhar sistêmico, né, para os fatores que estão ali ao seu redor. E aí, inclusive, né, se tiver possibilidade de aumentar a biodiversidade, né, dentro do seu cultivo, é algo também interessante para o controle desses insetos. Desses ácaros. É verdade. Então, Luiz, eu deixei aqui um comentário no chat para você, aí a gente conversa para ver as experiências exitosas aqui. Nós temos alguns casos interessantes no controle de pragas do morango aqui na região. Controle de pragas bem eficiente, inclusive. Certo? E a gente pode dar mais detalhes, tá bom? Pessoal, então, assim, pelo horário, né, eu quero novamente agradecer a todos a presença. Quero deixar aqui o desafio, quero deixar aqui uma mensagem intrigante para amanhã a gente continuar esse debate, junto a Dagre, Joseph e Larissa, se puderem participar, venham, participem. Vamos debater sobre esses assuntos e avançar dentro dos desafios existentes nessa ampla gama do conhecimento, né? Que é ali o manejo ali de pragas e doenças das culturas agrícolas. Eu agora deixo aqui um novo desafio aqui. Vamos fazer uma foto oficial aqui do evento. Vamos fazer essa foto hoje e uma foto amanhã,
Aqueles que puderem aí ligar suas câmeras aí para a gente fazer essa foto e divulgar, eu agradeço. Quem topa aí o desafio? Ô, Clemilton, você pode, eu não sei como é que captura essa imagem com todos. Print screen. Tu pode fazer isso? Não, print screen. Mas no meu não está aparecendo todos. Coisa aí, Tony. Arrocha aí. Você Rafael, não tem áudio, professor, mas eu já estou fazendo aqui. Roberto. Ah, beleza. Vamos lá, Então, vamos lá, pessoal. Ô, Roberto, pode desligar a câmera, senão vai ficar feia a foto aí, Roberto. Bom, então vamos lá, faz a captura aí, pessoal. Ah, Leonardo, tu tá aí aprendendo também, né, Leonardo? Ah, o Léo tá aqui, rapaz. Ó, eu não perdi não. Tá aí minha técnica aí, minha Larissa. Prestigiar. Já deu certo o print aí? Eu, professor, já fiz o print aqui. Queria agradecer a todos aí, o Marco Aurélio, o Roberto, o Antônio, Leonardo, o professor Clemilton, Larissa, Luiz Henrique, o professor Clemilton, José Leonardo, Dona Luciana, que ligaram as câmeras e os demais. A todos vocês, uma boa noite. Queria encerrar e avisar que amanhã continuamos o nosso 8ª CETARE. Então, todos vocês estão convidados para amanhã às 6h30 da noite. A todos uma boa noite, professor Rafael. Como coordenador, a palavra é sua para encerrar. Tá certo, é isso mesmo. Eu quero agradecer a presença de todos aqui pelas perguntas, participações, contribuições. Fiquem os nossos contatos e amanhã a gente dá continuidade nas discussões aí ligadas ao manejo integrado de pragas e doenças, com a participação brilhante aí da nossa ADAGRE. Tá certo? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado aí, viu? Até a próxima, pessoal. Boa noite. Valeu, Rafael. Valeu, Luciana. Obrigado aí pela parceria. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigada, viu? Larissa, Nossa, parabéns. Parabéns para todas vocês do IFCE e por ter treinado a Larissa, e a Larissa está aí, todo vapor. Um abração, tudo de bom, pessoal. Valeu. Tchau.